Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e dos objetivos da nossa aula de hoje, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Primeiro, assistam às aulas Paraná, pois acessem o Google Classroom, realizem as atividades testando seus conhecimentos e marquem a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com os seus professores, tirando suas dúvidas. Se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Vamos aos objetivos da aula de hoje. O tema, características da população da América do Norte. Nós vamos usar uma regionalização de localização geográfica, tá? Já vamos dar uma olhadinha nisso aí. Conhecer a dinâmica demográfica da América do Norte, a formação da população, e compreender as características culturais dessa população, desenvolvidas ao longo da ocupação do território americano. Recordando a nossa aula anterior, falamos sobre os aspectos geohistóricos do primeiro sistema de abastecimento de Curitiba, né, dando destaque aí à participação do desenvolvimento do projeto do Antônio Rebouças Filho, que foram as primeiras torneiras de abastecimento público ali na Praça Zacarias, né? Foi a aula da Semana do Conhecimento. Aqui já a imagem que nós temos aqui da América do Norte, né, formada por México, Estados Unidos e Canadá, a gente vai usar a regionalização da localização geográfica, né? Já trabalhamos com a outra regionalização, que é histórico-cultural, né, que é dividida em anglo-saxônica e América Latina, devido à origem dos idiomas. Aqui, de início, vamos falar sobre as 13 colônias, que foi essa ocupação do território americano, antes ocupado por povos nativos, né, povos indígenas, os Cheyennes, os Comanches, os Apaches, e alguns ingleses, camponeses ingleses, vindo da Inglaterra, depois de passarem por conflitos políticos e religiosos, né, os protestantes e calvinistas, eles migram para essa região aqui da América do Norte. Essa região estava, pode-se dizer, esquecida pelos espanhóis, né, que estavam em outras batalhas, conquistando outros territórios aqui da América, mais próximo do Peru, naquela região ali, e esqueceram esse território da parte norte da América, que foi ocupado por esses camponeses vindos da Inglaterra. Eles vieram a formar aqui, o que estão vendo aí na tela, as 13 colônias, né, que foi a ocupação do litoral aqui, dos Estados Unidos, né? E essa formação foi dividida, aqui a gente vai ver a divisão aqui, ó. Como eu falei, eles vieram da Inglaterra, né, conflitos religiosos, políticos, os protestantes estavam sendo perseguidos na Inglaterra e eles vieram para ocupar esse território. Aqui é uma imagem romantizada, né, do encontro dos europeus com os povos nativos. A gente sabe que esse encontro, né, o que aconteceu posteriormente, né, foi quase um extermínio dessa população de indígenas, né, para a ocupação desse território. E essa ocupação, esse tipo de colonização da América do Norte foi de povoamento, ela não foi de exploração. Então eles vieram ocupar o território. Então se vai promover a ocupação de um território, se porventura existe alguém ocupando o território, ele automaticamente será retirado, né? Então na disputa entre forças aí, os indígenas, os nativos, eles saíam perdendo, né? Não tinham o domínio de armas de fogo, não manejavam metal, era uma cultura de desenvolvimento diferente. Então, a formação dessas 13 colônias, elas foram divididas em colônias do norte, centrais e do sul, com características diferentes. Não só pelos aspectos naturais da região, que eles ocuparam, né, essa divisão norte, central e sul, mas também por questões culturais, religiosas, trazidas por eles. A parte norte, aqui Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dessa região, atraiu a população, né, com base num discurso religioso, como se essa terra tivesse prometido a eles, que Deus tinha reservado esse espaço aqui para eles ocuparem. O pessoal já da porção, da porção sul e da porção central já tinham outras características culturais também, que a gente vai ver mais adiante. Agora vamos fazer um primeiro quiz aí, tranquilo. A chegada dos colonizadores ingleses ao território americano ocorreu por, letra A, disputa de territórios, letra B, conflitos religiosos, letra C, escassez de matéria-prima ou letra D, falta de recursos hídricos. Questionário é 1 minutinho lá, a gente já volta.
Beleza, galera? Vamos à correção do nosso primeiro questionário. A chegada dos colonizadores ingleses ao território americano ocorreu por letra A, disputa de territórios, letra B, conflitos religiosos, letra C, escassez de matéria-prima ou letra D, falta de recursos hídricos. Bingo para a letra B. Já vimos conflitos políticos e religiosos, né? Trouxeram esse contingente aí de camponeses que foi migrando cada vez em maior número, né? Sendo atraído, né, para uma dessas colônias, hein, dessas regiões. No sul, né, a colônia maior aqui, ao contrário das colônias do norte, eles tinham os aspectos naturais lá, favoreciam o desenvolvimento, a ocupação dessa parte do território. Tinham planícies extensas e um clima subtropical e áreas férteis. Já as colônias do norte já estavam mais próximas do polo, a altitude já diferenciada, o clima não favorecia nem o relevo, os aspectos naturais impediam um desenvolvimento maior, portanto eram atraídos pela religião, foi a propaganda feita para que eles ocupassem o território. Aqui no sul, já diferente, grandes extensões de terra e terras férteis. Além dos aspectos naturais contribuírem para a ocupação, foi a característica principal do sul aí, que diferencia das outras colônias, é a utilização do trabalho escravo. Então, grandes extensões de terra, já a prática da agricultura, né, o plantio do algodão, já tinham várias culturas sendo praticadas lá, então o trabalho escravo se fez necessário a utilização nesse momento. Né? E estávamos num regime de escravidão, então, infelizmente, os africanos trabalharam na agricultura dessa região da colônia. No centro, foi a que mais demorou a se formar, né? E é interessante que ela foi uma mescla daí do sul com o norte, né? Aproveitando a tolerância religiosa experimentada no sul e a diversidade econômica do norte. Diversidade econômica do norte, por quê? Porque os aspectos naturais não favoreciam a ocupação. Então eles tinham que diversificar as atividades econômicas. Não dava para apostar só na agricultura, como foi no sul, com as grandes extensões de terra. Né? Então foi uma mescla ali, essa região central pegou um pouco do norte, um pouquinho do sul aí da cultura e desenvolveu a ocupação. Posteriormente, já a marcha para o oeste, né? Essa marcha para o oeste foi retratada em muitos filmes, aí, em produções de Hollywood, né? Num passado recente. Até filmes sobre esse tema já não são mais feitos com a frequência que eles existiam. Né? Então a marcha para o oeste está aqui, ó, uma imagem romantizada sempre, né, dessas expedições. A gente vai falar sobre o México posteriormente, vamos ver o que aconteceu nessa marcha para o oeste. Aí. Ela foi pautada em muitas disputas, né, por esse território com os indígenas, depois a guerra com o México. E a infraestrutura que foi criada para essa ocupação que foi interessante, né? Foi a primeira ferrovia transcontinental do planeta, a American Pacific Railroad, que cruzava os Estados Unidos de leste a oeste, uma ferrovia. Ela foi construída rudimentarmente, né? Com muita mão de obra, e o interessante é que a American Pacific Railroad, né, a empresa que construiu a ferrovia, ela não recebeu em dinheiro, ela recebeu a concessão, né, a doação dos terrenos às margens da ferrovia, onde surgiram inúmeras, centenas de cidades ali naquela região. Né? Até hoje isso perdura. Você tem um valor nessas áreas de margem de rodovias, no nosso caso hoje, né? E elas têm um valor, né, muito alto para o comércio. O restante do território foi anexado, foi cedido, alguns foram comprados. Aqui que o México cedeu, né? Aqui a região da Califórnia, o Texas, essa doação, parece que foi, o México ofereceu, não, né? Foi tomado deles através de uma guerra. E da compra, também envolveu dinheiro. Atualmente, né, a América do Norte tem 328 milhões de habitantes, predomínio dos brancos na população, quase 80%. Existem povos nativos, daí espalhados pelas ilhas, o Havaí, que foi anexado aos Estados Unidos, e alguns povos nativos, predomínio da língua inglesa, e na religião os protestantes. Né? Lembra-se? Foi uma guerra de protestantes, lá um conflito, e os protestantes são a maioria. A população é distribuída irregularmente, característica do continente americano, essa distribuição irregular, principalmente
pelo fato da ocupação ter sido inicialmente feita pelo litoral. Aqui não é diferente, né, dos Estados Unidos, aqui ó, tudo localizado ao nordeste, aqui na parte litorânea. Aqui nesses dados vale ressaltar aqui a taxa de urbanização, né, de 82%, né, da população vive em áreas urbanas, um dado de 2019, uma tendência mundial, né, aglomerações urbanas. E a taxa de alfabetização aqui, 99%, quase 100% da população é alfabetizada. Esse dado é importantíssimo. E a diversidade étnica, né? A ocupação desse território também recebeu muitos imigrantes, milhões e milhões de imigrantes chegaram até a região dos Estados Unidos, continuam chegando, né? A imigração lá é uma característica da população muito importante, então nós temos uma diversidade étnica. Temos centenas de povos vivendo ali na América do Norte. Aí vamos falar um pouco sobre o México agora, né? Eu falei, vocês têm a ver a história da ocupação do México, da população mexicana, com a América do Norte. Foi colonizado por espanhóis, a chegada do Hernán Cortés em 1519, se depararam com o Império Azteca, naquele período, os maias também, os incas e outros impérios, mas na região do México se desenvolveu o Império Azteca, que era gigantesco, tinha ocupado boa parte do centro, da parte central do país. Além de violento, o Império Azteca era considerado injusto e cobrava muitos impostos elevados, mas novidade, né? A maioria dos países cobravam impostos elevados, né? Talvez a violência aqui era devido aos sacrifícios humanos e à escravidão que havia no Império. E eles conseguiram dominar, migrando de outras regiões do México, ocuparam toda a área central ali. O segundo quiz. Império de grande importância na América do Norte, estabeleceu-se na região onde hoje se localiza o México. Letra A, o Império Inca. Letra B, o Império Maia. Letra C, o Império Axante. Ou letra D, o Império Azteca. Vai lá, tempo na tela, a gente já volta. Vamos lá, pessoal, vamos à correção do nosso segundo questionário. Império de grande importância na América do Norte estabeleceu-se na região onde se localiza o México. Vamos direto à resposta, o Império Azteca. Aqui ressaltar a importância dessa cidade, que era a principal cidade do Império Azteca. A pronúncia é Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México, né? A capital também do país. Os europeus se depararam com uma civilização, né, considerada violenta, esses povos eram considerados violentos, o sacrifício humano que era envolvido, mas a tecnologia, o modo de vida nessa cidade já era muito avançado. Os europeus imaginavam encontrar, cidades bem desenvolvidas, mas ficaram surpresos, encontraram muito mais do que eles imaginavam. O Hernán Cortés, que foi o conquistador espanhol que dominou esse território aqui, que colonizou, ele achou tudo lindo, maravilhoso, né? Mas isso não impediu que, logo depois, em 1521,
ele destruísse a cidade de Tenochtitlan, apoiado por outros povos da região que tinham sido dominados pelos astecas, né? E o exército espanhol juntou mais esse contingente de inimigos dos astecas e conseguiu derrubar o império, né? Aí, quando da chegada, eles ficaram maravilhados com o que eles encontraram. Eles tinham um sistema de irrigação, um sistema de plantio já era bem desenvolvido, tinha abastecimento de água, canalizavam água potável para a cidade, era uma cidade já bem estruturada. Mas, infelizmente, né, com a chegada dos espanhóis, houve a queda do Império Azteca. Eles já estavam enfraquecidos por conta de disputas ali com outros povos, né? Eles exerciam um domínio, tinham um território gigantesco, né? E infelizmente foram derrotados aí pelos espanhóis. Talvez se esse encontro tivesse sido diferente, né? Esses povos poderiam ter contribuído muito mais, né? Para o desenvolvimento dos europeus e até do restante da humanidade. Aí depois da independência do México, né? Também outro fator importante, o México consegue, em meados do século XIX, aí, 1840 mais ou menos, consegue se desligar da coroa espanhola. Mas isso foi uma guerra difícil, durou mais ou menos 6 anos para que o México conseguisse conquistar sua independência. Logo depois da conquista, né, os Estados Unidos oferecem um dinheiro para eles pela região do Texas, pela região da Califórnia, ofereceram 25 milhões de dólares aproximadamente. Os mexicanos não aceitaram e declararam guerra contra os Estados Unidos. Né? O resultado não poderia ser diferente, os Estados Unidos venceu o exército mexicano, anexou essas terras e daí diminuiu o valor do pagamento, pagou 10 milhões de dólares para compensar aí os efeitos dessa guerra. Mas anexou o Texas, o território da Califórnia, 20% do território mexicano foi cedido para os Estados Unidos. Diversidade étnica no México, euro-ameríndios, o que é isso? Mistura de europeu com os indígenas, os espanhóis e os índios. Cidade de destaque, capital cidade do México, mais de 20 milhões de habitantes. Né? É uma das maiores do mundo, se considerar a região metropolitana dessa cidade. Outras cidades importantes aqui, vale ressaltar Monterrey e Guadalajara, que são cidades universitárias. Aqui é uma imagem da cidade do México, né? uma aglomeração, aí numa comemoração cívica, uma cidade gigantesca também. Agora, finalizando, vamos falar sobre o Canadá, que teve uma colonização francesa e inglesa, por isso a brincadeira aqui das bandeiras, França e Canadá. Ainda existem países, né, que têm muita influência da França. Aí, num salto na história, em 1º de julho de 67, o Canadá Oeste e o Canadá Leste, Nova Brunswick, que é uma região já logo na fronteira com os Estados Unidos, ao norte, no nordeste, e a Nova Escócia se uniram, né, e por meio de um documento que foi chamado de Ato da América do Norte Britânica, determinaram que a partir desta data, né, o território seria politicamente reconhecido como um território canadense. Vamos lá, mais um quiz, o último quiz da aula hoje aí para vocês. A localização da maioria das cidades canadenses próximo à fronteira com os Estados Unidos da América é explicada, letra A, por questões geopolíticas, letra B, por questões climáticas, letra C, por questões religiosas ou letra D, as cidades estão distantes da fronteira. Vai lá, é 1 minutinho, a gente já volta.
Então vamos lá, oitavo ano, correção do nosso último questionário da aula de hoje. A localização da maioria das cidades canadenses próximo à fronteira com os Estados Unidos da América é explicada por questões climáticas. Eles se estabeleceram ali próximo da fronteira. Além das questões climáticas, logo tem a questão econômica, né? Tem a região dos grandes lagos ali, que são hidrovias, fazem a ligação, né, comercial entre aqueles estados da região. Mas o clima contribui muito. Próximo da fronteira com os Estados Unidos, mais ao sul, tem um clima mais ameno, né? O relevo também contribui. E já na porção norte, você tem só, a maioria são povos nativos, né? Tem uma representatividade grande de povos nativos, de imigrantes, né, que vivem por lá. Mas nessa região mais ao norte, a ocupação, a densidade demográfica é bem baixa. Inclusive, o Canadá tem dificuldade na ocupação de alguns postos de trabalho e faz recrutamento pelo mundo inteiro, aí, oferecendo postos de trabalho, né, devido a essas questões climáticas. Então, eles não ficam distante da fronteira mais de 300 quilômetros dessa fronteira. Então, a região, ali, o aglomerado ali nessa fronteira é bem grande. Ó, a população é composta por descendentes de ingleses e franceses, né? Até houve disputa ali, conflitos pela ocupação do território. Quebec é formada pelo grupo de franceses, né? Enquanto a Colômbia Britânica e Ontário ficam os neocanadenses, são os ingleses, e alguns imigrantes negros, asiáticos, indianos, os esquimós, que correspondem a 26% da população. Aproximadamente 76% da população habita em núcleos urbanos. A totalidade das cidades que tem mais de 200 mil habitantes não estão localizadas a mais do que 350 quilômetros da fronteira. Então, além a questão climática é a mais importante, mas depois também tem o desenvolvimento econômico. Aí temos Toronto aqui para representar a maior cidade aí do Canadá, né? Um centro financeiro, econômico, é uma cidade cosmopolita, né? Vivem ali pessoas do mundo inteiro. A cidade é até dividida como se fosse um mapa do mundo. Você tem regiões de representantes indianos, tem os asiáticos, tem uma mini Chinatown lá, né, como tem nos Estados Unidos, a parte da colônia japonesa. Tem atrações diversas, né, uma cidade moderna, uma cidade inteligente. Beleza, galera? Hoje vimos aí um pouco das características da população da América do Norte. Essa foi mais uma aula Paraná. Um abraço, até a próxima.